Olá, boa noite. Meio sem voz aqui, gente, hoje, de tanto que eu já falei. A live de hoje vai ser com a Valentina. Tô só esperando ela chegar pra gente seguir. E a gente vai falar sobre a menina interior, as dores, as alegrias dela, tá bom? Só a Valentina chegar a gente começa. Ela também que teve aí, sei que ela tá saindo de uma live pra vir pra cá, pra falar com a gente. Bateu a agenda. Valentina chegou, linda. Oi, Olá, minha amiga! que saudade de você. Coisa Ainda boa. bem que tem as lives pra gente se encontrar, né? Pois é, ainda bem que tem a live, né? Como você está, meu amor? Eu tô bem, tô entrando de férias hoje. Ai, que Então, delícia! sabe quando vem aquela ressaquinha de Sim, dia que antecede a férias, que a gente fica sim, assim, parece que todo o cansaço do mundo chegou de uma vez só. sim. Então, né? É isso que chegou, é isso que eu tô sentindo. Mas amanhã tá tranquilo. Já tô de férias. Que bom que você tenha ótimas férias. Gente, muito boa noite para todo mundo que está entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Coisa boa ter vocês. Eu estava numa reunião agora de uma escola que tem aqui em Ourinhos e bem legal, assim, que essa semana nós fizemos um trabalho com as crianças por conta da ansiedade na pandemia e hoje foi a reunião com os pais. Nossa, mas foi muito bom. Falei, gente, do Relembrar os céu, tempos. eu falo que eu saio da escola, mas a escola não sai de mim, não tem jeito. Aí eu falei, gente do céu, tem uma live agora, tem que sair correndo daqui. Ai, mas que delícia estar aqui, minha amiga. Muito bom. Eu preciso ir te visitar de verdade, né? Sem Agora ser você por live. está de férias, né? Vamos ver. Agora o problema é. Enfim, não vou falar problema, não. A gente vai arranjar um jeito de ver a É, Valentina. é isso aí. Eu Mas que vamos ao nosso tema, vamos, né? vamos. Vamos ao nosso tema. Como é que a gente. Bom, eu e você nos conhecemos trabalhando a nossa criança. Então, as nossas meninas, elas se encontram, é uma festa só, né? Total. Só arte. Mas como que a constelação vê a criança interior? Vanessa, eu acho que o nó tá sempre na criança interior. Sempre não, né? Nunca diga nada é definitivo. Quando você abre um campo, Uhum. nada é definitivo, não tem uma regra, né? Mas o que a constelação vê, e eu particularmente vejo de uma forma muito valentina de ser, né? A energia. Então, quando eu abro um campo,
eu consigo perceber a energia que aquela pessoa está trazendo. Então, muitas vezes ela está parada ali numa memória. E como nós trabalhamos memória, né? Uma memória de 5 anos, uma memória de 10 anos, uma memória de 2 anos, né? Quando essa realidade acontece no campo, geralmente eu paro e desbloqueio aquela memória, dentro do movimento mesmo, sabe? E geralmente pergunto o que aconteceu naquela idade, a pessoa vem e relata a situação. Por quê? Os nossos traumas, eles ficam ancorados em nós, né? Desde a gestação, de 0 a 9, depois da primeira e segunda infância, que vai até 12 anos. Então, o que acontece ali é marcante para o resto da nossa etapa de vida. Então, a gente vai refletindo nas nossas decisões, nos nossos caminhos, nos nossos relacionamentos, como a criança viu o papai e a mamãe, como a criança foi acolhida naquela casa, como a criança foi cuidada. Então, eu vou refletindo na minha vida adulta tudo isso. E você pode perceber como psicóloga, inclusive, que quando você encontra uma cliente lá que ela teve uma infância super feliz, bem resolvida, uma infância acolhida, né, com poucos traumas, vamos dizer assim, porque não tem quem não os tenha, né? Ela tem uma resiliência, uma força de vida, uma coisa de ir para frente muito mais posicionada. Diferente daquelas pessoas que passaram por uma infância muito difícil, que tiveram que conseguir as coisas com muita luta, com muita energia, vamos dizer assim, muita superação. Então, são adultos que vivem na superação o tempo todo, desconfiados o tempo todo, né? Então, Ainda hoje eu escutei uma coisa assim, né? Ai, Vanessa, mas então a minha infância foi péssima e então eu vou ter muita dificuldade agora, então, né, com a minha vida, com as coisas, né? Aí eu disse para ela, não. Quando você aceitar que as coisas foram como foram e que não tinha como ser melhor, exato. acabou. Aí você começa a ter essa resiliência, você começa a desenrolar da vida, né? Porque é o passado e não tem como mudar isso. Tem como ressignificar, né? Eu posso pegar É, o que passou, porque cada um de nós está numa história. E essa história é perfeita para mim, como a sua é perfeita para você, e cada um está exatamente na história que precisa ter. Tanto que Bert coloca, né, que não tem histórias difíceis ou tristes, tem histórias. E são exatamente as histórias que nós precisamos. Sem o mimimi, sem o drama. Então, se eu vivi aquela infância mais sofrida, né? Vamos colocar na dualidade, né? Mais sofrida, é porque eu vou ter um adulto aqui mais fortalecido também. Mais cascudo, vamos dizer assim, né? E hoje nós trabalhamos lá com a PNL, com o coaching, né? Com a hipnose, para ressignificar muitas memórias, para que a gente transforme essa dor em amor e avanço para que ela vá, né? E quantas experiências incríveis que a gente tem no consultório, né, Vanessa, quando a gente faz esse movimento. Muita liberação, né? O processo da gente acolher a nossa, no caso aqui, né? Eu coloquei o tema da live, a nossa menina, da gente pegar essa menina no colo, né? E a gente não excluir, né? Não menosprezar essa menina, né? Porque às vezes a gente olha para nossa infância e a gente fala assim, eu era muito bobinha, ou eu não, eu era feia, né? E a gente menosprezar essa menina, também a gente vai estar fazendo um movimento de exclusão, né? E também não vai trazer um benefício para a mulher, né?
Então, é tentar olhar para essa criança e trazer essa criança para perto da gente. Eu sempre digo para as mulheres no processo de autoconhecimento delas: acolheu a criança? Se você acolheu a criança, teu processo vai embora. Se você não acolheu a criança, como que a mulher se transforma em mulher sem acolher a criança? Né? Então, ela não vai conseguir ali sexualidade, ciclo menstrual, nada do que é do mundo do universo feminino vai ser olhado e acolhido, porque essa menina não foi olhada. A mesma coisa é com os homens, né? Tem homens aqui na live que eu tô vendo, a mesma coisa. Se não acolher aquele menino e olhar ele com bons olhos, na vida adulta também vai ter dificuldades, Sim, né? No relacionamento, no trabalho, sim. em outros aspectos da vida. Às vezes, se eu não consigo também acolher e me ver exatamente como eu sou e aceitar aquela criança que muitas vezes foi, falava até isso agora há pouco com os pais, né? Passam por bullying na escola e aí acham que o cabelo é assim, que o cabelo é assado e que foi gordinha ou que foi magra demais ou que não sabia jogar esse ou aquele esporte, né? Então, cresce com esses preconceitos contra si mesmo, né? E aí, muitos vão para a área da beleza, né? E tira peito, tira barriga, tira ergue nariz e não sei o que, estica cabelo. Estica cabelo faz parte, gente. Estica cabelo pode. Então, é claro que a área da beleza está aí para a gente incluir, né? Mas quando eu digo Sim, sai sim. muito daquilo que é natural, tem pessoas que você não consegue reconhecer, né? E tem pessoas que vão para a rede social e se você encontra na rua, não é a mesma que você viu no Instagram, por exemplo. Você fala, não, gente, não é a pessoa, não. Tá De diferente demais. tanto filtro que ela colocou. Tá diferente demais da conta, não dá, não. Não me Ai, você não consegue. Ai, você não me viu? Não vi, cara. Não era a mesma pessoa. Né? Então, quando você se nega, você está negando a sua essência. Você está negando aquilo que você é, com tudo que você tem. E você é perfeita assim, com tudo que você é, com tudo que você tem. Então, é pegar aquela criança que atraía energias para ser ofendida, vamos dizer assim, porque ela estava vibrando na energia de sou feia mesmo, pode me xingar, e a criançada, né, a gente atrai os iguais. Aí eu atraí alguém, né, que estava na mesma vibração e criou aquela situação. E quando eu cresço e consigo olhar para isso, eu consigo me acolher da forma que sou, né? Sem querer grandes Exatamente. transformações e tudo mais. Porque nós somos. Eu até tava, eu até fiz uma comparação esses dias, escrevi um texto, eu não postei ele ainda no Instagram, porque eu escrevo muito, eu penso, escrevo, eu tenho meu caderninho de escrever, e aí nem tudo eu consigo publicar, né? Mas tá escrito. E aí eu fiz uma comparação no seguinte, né? Quando a gente percebe que a pessoa que a gente está se relacionando está na criança, né? Ela só quer receber, ela não gosta de oferecer, né? Então, por exemplo, a criança, ela está nesse movimento, ela precisa receber para sobreviver, ela precisa do outro para sobreviver, né? E essa criança que só recebe é uma criança abaixo dos 7 anos. Né? Porque a criança acima dos 7 anos, ela já começa a ter um movimento de querer ser a heroína em casa, né? De querer salvar a mamãe, salvar o papai, né? Então aí ela vai começar a ir para um outro tipo de amor, que é o amor da barganha. Tô aqui, eu faço isso para você,
você me dá isso. E aí a gente começa a perceber na relação com o outro o quanto que. Acho que a Valentina caiu. Ah, que dó. Mas aí a gente começa a perceber aonde esse outro está, né? Se ele está se ele está num amor de criança, num amor infantil, ou se ele está já num amor maduro, que é esse amor de contribuição, um amor da qual eu acolho o outro como o outro é, sem, sem querer fazer trocas nesse sentido, né? Vamos ver se a Valentina abre aqui. Caiu de novo. Caiu de novo. Abre. Ai, Vanessa, tá complicado aqui o negócio. Ai, voltei. Virou. Voltei pro celular. Trocou de celular? Ai, troquei, porque aqui ele tava dando probleminha lá. Vamos de novo. Desculpa, retoma para mim. Você Tá. falou que Não vou percebe. retomar. O que eu falei foi o seguinte, que como a gente sabe que com quem a gente está se relacionando está na criança, está no infantil, né? Primeiro, de 0 a 7 anos, a criança ela só quer receber, Sim, tá? Até uns 5, ela só quer receber. Então, nessa relação, vai ser alguém que vai te cobrar o recebimento. Então, ela só quer receber. Vem a mim, vem a mim. Isso, inclusive, na cama, tá, gente? sim, Inclusive no ato sexual. Ela só quer que você faça por ela, tá? Quando essa pessoa já tá num amor um pouco maiorzinho ali, saiu dos 7 anos, ela começa no amor de barganha, que ela já quer ser a heroína da situação. Então ela faz assim: eu faço isso para você, em contrapartida você faz isso para mim. E aí fica nessa relação de barganha. Isso é infantil, isso é criança. E se eu entro nisso, se eu entro nessa relação sem perceber, quem está se relacionando é a minha criança também, né? Porque o amor maduro, ele é um amor de contribuição, é aquele amor em que eu estou com o outro pelo ser dele, né? Para o convívio, para a contribuição mesmo um com o outro, para o crescimento, para o companheirismo, né? Então é muito interessante a gente notar isso, que a gente vê nitidamente a criança atuando. sim, Melhorou? sim. Eu tô me ajeitando, mas eu chego lá, Vanessa. Pode Então, continuar. quando eu fiz esse link, assim, eu achei muito interessante, né? Porque a gente começa a entender como o outro tá. Mas mais do que o outro é entender que é a minha criança que tá ali também. Porque se ela entrou nessa relação e ela está aceitando essa relação dessa forma, ou só de servir, porque daí ela quer ser heroína da história, né? Uhum. E tá servindo o outro, ou nessa barganha, nessa troca. Nesses Sim, dois movimentos, é a minha criança que está nessa relação e não o meu adulto, né? sim. E como a gente vê essa realidade quando você está trabalhando casal, né? Como você vê o menininho cobrando a mamãe, a menininha cobrando o papai, mas você não me dá isso, mas você não me dá aquilo, mas você deixou de fazer isso, mas você deixou de fazer aquilo. É muito interessante, né? Como os relacionamentos de casal, a gente encontra esse tipo de movimento, entendendo que quando eu tomo essa criança e percebo que estou fazendo esse movimento, porque tudo é consciência, né? Você pode fazer um baita de um tratamento, você pode fazer a constelação que você quiser, você pode fazer a abordagem consciente que você quiser, desbloquear o que você quiser, mas se a pessoa não trouxer para a consciência aquilo que é dela, para que ela se encontre com a criança e para que ela perceba que ela pode deixar agora, é seguro deixar essa criança crescer, ela não fica em relacionamento nenhum. Sim, Se ela não tiver essa sim. consciência, ela não fica. É porque é muito interessante notar, né? No primeiro momento, quando a gente tá conhecendo alguém, a gente vai mostrar a nossa mulher, com certeza absoluta, Sim, né?
Quem a pessoa vai ver é a mulher, que aparentemente é empoderada, que aparentemente é feliz e tudo mais. Só que no convívio, quem vai aparecer é a criança. E isso não acontece, acontece com todo mundo. Acontece comigo, acontece com a Valentina, acontece Claro. com todo mundo. Porque vamos colocar assim, essa energia da nossa criança, ela predomina dentro do nosso inconsciente, né? Então, quando a gente toma essa consciência de que essa criança existe e ela está dentro de mim, então eu posso começar a fazer movimentos diferentes. E Agora, se eu aí, não tomo consciência, e aí que entra a parceria, né? Porque se eu estou com alguém que também está no movimento crescente de evolução, ele vai dizer para mim assim, Valentina, você é birra. Essa criança que é do pai, automaticamente você vai trazer de volta, né? E é um constante ajudar-se, né? Olha, isso é birra. Isso a gente faz com os filhos também já crescidos. Meu filho, você isso é birra, sabe, você né? sabe que eu fiz o curso da Maria da Glória. Eu fiz o curso da Maria da Glória com os bonequinhos e ela e a ela e o marido trabalham juntos, né? E aí, em um determinado momento, ele fala assim: Olha, isso é coisa da sua criança. Eu achei tão lindo, porque é isso, né? Esse caminhar de contribuição com o outro, esse entender que eu tenho a minha criança, que o outro tem a criança dele, e se eu tenho maturidade para entender isso, eu vou entrar nesse movimento aí que você disse: Olha, isso é birra, né? É, Isso é a sua criança. Eu o não tenho Renato, obrigação nenhuma com ela. o Renato está falando aqui, ó, ixi, eu devo ter uma creche inteira, então. Processo de cura, Renato, todo mundo tem. processo de cura. Quando você identifica a creche, você pode olhar para isso, né? Tá tudo certo, né? Quando você consegue identificar, peraí, essa criança aqui é aquela criança que tá precisando de colinho, vou dar colinho, tá tudo bem de dar colo às vezes. E tá tudo bem de você consolar a sua criança quando ela não tá querendo nada com nada, né? Sim, sim. Então, E às é vezes a pessoa precisa, né? né? E se acolher com carinho Uhum. e se aceitar como é. Eu acho que essa é a principal, é o principal movimento de cura que a gente faz. Porque às vezes a gente tem raiva da gente em determinados movimentos, né? Você fala, putz, eu não acredito que eu errei aqui. Eu não acredito que eu fiz isso. Por que eu estou fazendo isso de novo? E de novo, e de novo? Talvez porque não acolheu da forma que precisava ser acolhida naquela situação. Sim. E quando E eu eu costumo dizer que é que nem você foi, você acolheu sua criança, você fez tudo que o terapeuta pediu para você fazer, você fala, pronto, resolvi o problema com a minha criança. Daí a pouquinho a danada bate na tua porta de novo. É outra casquinha que sai, você vai olhar, ressignificar, e assim vai. O Jung diz que a gente só chega no centro, que é o self, quando a sim, gente já trabalhou muito, né? Quem foram as pessoas que conseguiram chegar nessa totalidade? Jesus Cristo, Buda, né? Então não é que a é, gente não possa chegar, é um processo, né? A gente precisa entender que é um processo. sim. E todos nós estamos. Se alguém chegou, a gente também pode, né? Jesus não diz, Isso, Jesus não disse que a gente faria obras maiores que ele, então a gente também pode chegar nesse processo, né? com Estamos certeza. nesse caminho, né? E eu Exato. acho que o importante disso tudo, Vanessa, é essa troca, sabe? De você contribuir com o outro e o outro com você. Não só na relação amorosa, mas também na relação de amizades, de vínculos que a gente faz pela vida, com a família. Com a família é um troço um pouquinho mais difícil, né? Porque ser terapeuta na família não é uma coisa fácil, né?
Ser terapeuta na família é uma coisa, é um desafio, né? E eu Como ainda como assim? Você tá tendo piti? ainda ainda como caçula, pouco eu posso falar em casa, né? Eu volto pro meu lugar. E aí eu só observo. Olha lá, a Valentina está observando, está julgando. O olhar dela. Gente, eu não tenho julgamento para isso, não. Vocês se acertem aí, tá tudo bem. Não, mas o que que você acha sobre isso? É melhor eu não falar. É melhor não falar. Eu Não, sou esse negócio de que acham que a gente está olhando e que a gente está analisando tudo. amiga. Ah, meu. Às vezes a gente sai com as amigas, né? As amigas falam, mas o que você estava analisando daquela situação? Gente, eu não sou terapeuta aqui, eu sou amiga, estou leve, não estou julgando absolutamente, aliás, nem julgo, estou tranquila. Então, as pessoas sempre Exatamente. acham que você está analisando uma situação, e às vezes realmente a gente está, né? Mas a gente não fala, para não ser chata, né? Porque, pelo amor de Deus, você quer distrair, né? Exatamente, né? É, Mas esse processo com a criança é esse movimento, né, Valentina? Constante, essa nossa menina aí que tem dores, que precisa ser acolhida, né? Que precisa ser olhada para que as pérolas apareçam, né? Ainda esses dias eu sempre dou um exercício quando a criança aparece demais, né? E você percebe que é a criança que está atuando ali no dia a dia. Eu pergunto, o que que a sua criança mais gostava de fazer? Ah, gostava de fazer tal coisa. Gostava de comer tal coisa. Tinha algum brinquedo que ela não pôde ter ou que ela gostava muito? Ai, tem. Você tem esse brinquedo até hoje? Alguns, obviamente, não tem, né? sim. Então, assim, tem muita gente que na infância quis ter panelinha, quis ter boneca e não pôde, né? Eu falo, agora você pode. Então, compra isso para sua boneca, para sua criança. Compra essa boneca, compra essa panelinha, compra esse carrinho. E teve um tempo atrás que eu atendi, um tempo atrás que eu digo faz uns 4 anos. Eu atendi um moço e ele muito estressado, muito num pico de estresse muito grande, não conseguia nada, assim, tudo que ele ia fazer não dava certo. Aí eu entrei nessa conversa da criança com ele, e o sonho dele era ter um carrinho, e ele não pôde ter esse carrinho. Aí eu falei para ele: compra o carrinho, procura e compra. E ele comprou o carrinho de controle remoto. E foi incrível o que começou a acontecer na vida dele depois disso. Porque 2 vezes a semana ele colocava o carrinho no chão da sala dele, brincava com o carrinho, e aí esse movimento de falta de criatividade, de estresse, isso tudo foi esvaziando. E aí ele começou a entrar no processo criativo, começou a encontrar relacionamento, se relacionar bem dentro do trabalho também, por conta do que o que estava aparecendo era essa criança querendo colo. Então, quando ele começou a dar o colo para a criança, o movimento fora começou a acontecer. Ah, é simples assim, Vanessa? Às vezes é, não é, Valentino? Simples assim, não tem que ser complicado, né? Uma vez eu passei por uma experiência dessa, eu estava fazendo um curso, e aí no meu grupo estava eu, o Heitor estava comigo, nós fazíamos juntos nessa época, eu, o Heitor e mais um rapaz, e ele. E aí a gente tinha que fazer uma Falando em reunião. Heitor, Ah, falou da criança, apareceu. Oi, meu amor, seja bem-vindo. Estou aqui contando o caso do Luiz para o pessoal. E aí nós estávamos com ele, né? E a gente estava numa prática de ressignificar as dores emocionais e tal. E ele começou a chorar, 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 copiosamente, porque ele queria um robô. Ele queria um robô e a mãe não tinha dado, e ele queria aquele robô. Assim, um cara de 1,90
de uns 50 e poucos anos chorando. Eu queria aquele robô, não sei o quê. Tá. E aí entrou o horário do almoço. A gente deixou ele na criança chorona dele. E nós fomos pro almoço. E aí eu falei, filho, vamos procurar uma loja. Num domingo, numa cidade super estranha. Eu falei, a todo lugar tem uma barraca de Paraguai, nós vamos ter que achar. Eu preciso comprar um robô para esse rapaz. E nós achamos, menina, a loja. E não é que tinha um robô daqueles tipo anos 80, sabe? Prateado, que andava, que fazia barulhinho e tudo mais. Compramos o robô, coloquei pilha no robô e fizemos o pacote e voltamos do almoço. E voltamos do almoço para terminar a dinâmica, fechou nós três de novo, né? E aí eu entrei. Eu nem tinha feito constelação ainda. Olha como o sistema já está em nós, né? Uma coisa engraçada que já vem com a gente. Sim. Eu pedi para que ele fechasse os olhos, o Heitor foi conduzindo ele, falou: fecha os seus olhos, imagine sua mãe na sua frente. Eu entrei na frente dele. E agora você vai receber o presente que a sua criança queria receber lá com seus 7 anos. E eu entreguei a caixa para ele. Quando ele abriu o olho, ele não sabia se me abraçava, se chorava, porque ele falou assim: eu não via você, Valentina, via minha mãe. E quando ele abriu, eu abracei ele, né? Acolhi, falei, meu filho, naquele momento a mãe não tinha condição de te dar esse presente, mas agora eu tenho, receba. Vanessa, ele sentou no chão, abriu o robô e ficou brincando com aquele robô à tarde, e ninguém podia tocar no robô dele. Curou. A vida dele deu um boom. Ele estava todo emaranhado financeiramente. O casamento dele estava acabando. Ele estava totalmente perdido dentro do contexto dele. Ele se encontrou, o casamento se refez. Foi uma coisa extraordinária. A Heitor falou, foi extraordinário, foi Uhum. extraordinário. Sabe? E ele é grato a nós até hoje. Ele tem esse robô na estante dele até hoje. Então, Gente, é um como negócio assim tão importante, né? transformador, curador. Tem esse robô até hoje, né, meu amor? Tem esse robô até hoje. Então é muito bacana. E assim, estava terminando um relacionamento de anos por conta disso. Então é lindo. É lindo quando a gente pode proporcionar para o outro esse tipo de mecanismo e que leva a cura, leva a leveza com uma coisa tão simples. Sim. E Ai, é aí, o verdade, que que acontece? esquecido. Ele queria se matar, ele já tinha se programado de se matar. Agora que eu lembrei, a gente estava trabalhando com ele a É, depressão. é a gente que complica, né? A nossa Sim, criança, ela é carente, ela quer colo, ela quer abraço, ela quer ser vista. E aí as mulheres adultas, né? Nós, mulheres adultas, muitas vezes, o que que a gente faz? A gente quer ser adulta e a gente não quer acolher a criança, e daí o que que aparece? A carência na relação com o outro. E daí a gente fica buscando na relação com o outro que o outro corresponda a essa criança, que o outro nutra a essa criança e não a mulher. E aí vai virar um emaranhado só, né? Porque o outro também tem a criança dele e aí a complicação acontece. Sem são contar o duas seguinte, quando a gente coisas. e quando a gente entra nessa criança que quer e carente, que não dá conta do próprio vazio, né? Porque é uma coisa natural todo mundo ter esse vazio, de vez em quando a gente vai sentir ele mesmo, a gente vai atrair para a gente várias coisas. O pensamento suicida é um, homens abusadores é outro, ou mulheres dominadoras é outro, né? Para os Uhum. homens, né? Ali. Então, são inúmeras coisas que podem acontecer na nossa vida sem a gente dar a devida atenção a essa criança interna, né? Exatamente. E como muda muito. Então, eu trabalho também muita memória uterina, né? Não dentro das constelações, nas Uhum. abordagens do inconsciente, né? E, Uhum. e como
essas memórias de gestação marcam também, né? É como um cimento fresco mesmo, marca e fica. E quando você olha para essas dores e você retoma essas memórias, ressignificando, a pessoa sai outra. Por quê? Porque a criança, naquele momento que estava no útero, ela entendeu tudo errado. Não era a criança que o papai e a mamãe não queria, era a situação. Mas para Uhum, ela, né? uhum. E aí, muitos movimentos que ela faz com o cordão umbilical, de tentar se sufocar ali, quando ela cresce, no momento que ela cresce para a vida adulta, em que ela se sente sufocada ou rejeitada, ela quer se enforcar. Que ela já tentou fazer isso lá atrás. Por amor, né? Que é o que a constelação fala, né? É por Movimento, amor. porque se você não me ama, eu não posso mais atrapalhar a sua vida, então eu saio dela. Olha, Sim. que É. louco. E aí tem também os movimentos interrompidos, né? Em Sim, direção à mamãe, em direção ao papai, né? esses, Que às vezes é uma coisa tão simples que acontece simples, mas profunda, tá, gente? Quando a gente fala simples, não significa que não seja profundo. Da mamãe dizer para o filho, olha, esse é teu pai, eu te permito amá-lo, você né? está E, liberado por amar seu pai. Como isso é forte, né? Você está liberado, apesar das histórias, e porque as histórias estão onde deveriam, você está liberado a amar seu pai. Ele deu o que tinha, ele exatamente. deu o que pôde, né? Mas para isso você tem que estar resolvida com o pai da pessoa, né, gente? Não pode estar matando o pai da pessoa, você tem que estar resolvido com o pai da pessoa. Porque senão você também não conta. Porque o filho, ele não vai entender o que você fala. A gente se comunica, né, por telepaticamente, né? A gente estamos todos conectados. Por que tem pessoas que você se conecta e fala, nossa, parece que eu conheço há tanto tempo, parece que é de dentro da minha casa, gente, né? E tem pessoas que você repulsa e a pessoa está tentando te agradar e você tá, mas parece que não vai. Porque às vezes está tentando te agradar de uma forma que não é verdadeira, né? E a gente vai se conectando com essas emoções, com esse sentimento. Se a gente é assim, Sim, eles vão perceber tudo, vão sentir tudo, segue os né? nossos passos, né? Então Uhum. é importante você poder olhar para as histórias de uma forma madura, de uma forma adulta, compreendendo que todos que entram na nossa vida entram para contribuir com algo. Com certeza, né? Esse movimento de a gente dizer para nossa criança, né? Já fiz isso muito em exercícios, né? Com as pessoas. Uhum. Da criança dizer tá tudo bem, como foi, né? Tudo está onde deveria estar, né? Você começar a dizer mentalmente para sua criança isso, tá tudo bem assim, eu posso aceitar isso como foi. O que eu aprendi com essa história, né? Quando eu falo eu, é no sentido dessa conversa eu comigo, eu com a minha criança, né? Coisas que o campo da terapia, né? A gente vai ensinando para os clientes, para eles irem fazendo com eles mesmos. Sentiu, tô lá, puta, é a criança. Ela que tá atuando, né? Entra nessa conversa interna. Olha, minha criança, tá tudo bem. A gente está usando o recurso infantil que a gente usou um tempo atrás, mas isso aqui é coisa de adulto. Você fica Uhum. lá no seu cantinho, porque agora eu vou fazer coisa de adulto. Vai brincar, né? Eu conto, quando eu fiz o Nefest, eu descobri que a minha criança mais gostava era andar de bicicleta. E eu tinha uma bicicleta vermelha. Eu É. era apaixonada na minha bicicletinha vermelha. E uma priminha estava brincando olha as tais das coincidências, sincronicidades da vida.
tava brincando com o Kinder Ovo, eu dei o Kinder Ovo para ela. A hora que ela abriu, era uma bicicletinha, ela montou a bicicletinha, olhou para mim e falou assim: não é cor-de-rosa, é vermelha, não quero, só para você. A hora que ela deu aquela bicicletinha miniatura vermelha para mim, eu falei: gente, falei: ó, criança, tá aqui, meu bem, pode brincar. Aquela bicicletinha ficou dentro da minha bolsa anos. Hã? Todas as vezes que eu sentia que era a criança que estava atuando no trabalho, no relacionamento, em qualquer coisa que fosse, eu falava assim: meu amor, isso aqui é coisa de adulto. Sabe a bicicletinha vermelha? Pode pegar ela, vai andar de bicicleta, daqui a pouco eu te chamo, tá bom? Pode ir. E muitas coisas iam fluindo, porque você sai daquele lugar, vem o adulto, vem a mulher, né? Então, esse movimento, ele interno da gente fazer essa conversa da gente com a gente mesmo, traz muito equilíbrio, né? No dia a dia da nossa vida. Muito, muito. E a gente precisa estar identificando isso o tempo todo. Hoje eu falava, inclusive, para as mães assim: quem tem criança pequena, é muito fácil você estar refletindo a sua criança no seu filho. Então, às vezes, a mãe briga por conta da boneca. Guarda essa boneca, você vai estragar. Ai, meu Deus, isso aqui. Ou disputa alguma coisa ali. O pai quer brincar com o caminhãozinho do filho primeiro, porque às vezes não teve, né? Então, é muito normal uma casa que tem crianças, você identificar várias idades no pai e na mãe. E aí da interferência, da briga no casal, porque os dois estão brigando por causa de pai e mãe, e é aquela loucura, né? E isso aumentou muito na pandemia, porque as crianças estão mais em casa, os pais estão mais em casa com as crianças, então as crianças estão brotando. Não é É só uma creche mesmo. uma creche, igual falou o Renato, é uma creche. E quem tem adolescente se respalda com seu adolescente ali, dá de cara com ele. É muito interessante de ver, né? Por isso que tem mãe que gosta de colocar aquelas, né, roupa, tal mãe, tal filha, sai igual ali, ó, tá na mesma idade, né? Tá na ressonância com a criança, né? Interna dela. E Interna. não tem problema fazer isso, não, gente. É Não, legal fazer, pode fazer, só que fazer com essa consciência, né? é, De é que eu estou gostoso. vestindo a minha criança, né? É, muito bom. E eu estou vestindo a minha criança filha e a minha criança mãe. E a gente está junto aqui, né? Uhum. Então, e fica até mais leve para o filho, porque vai ser uma mãe mais divertida, mais agradável, que vai brincar mais, que não vai estar toda hora só cobrando, só cobrando, só cobrando, né? Que vai estar no chão brincando com a criança, que é o que a criança quer, que a criança gosta, né? Eu lembro que tenho primas, hoje já tão grandes, mas quando elas eram pequenininhas, eu perguntava assim: quantos anos eu tenho para elas? Elas respondiam assim: 5. Eu ficava louca. Quando elas respondiam assim, gente, como elas veem eu com 5 anos? Depois eu fui entendendo, né? E daí eu fui estudando a psico, fui estudando a criança interior. Na verdade, aquele momento que eu sentava no chão para brincar, elas realmente viam a minha criança de 5 anos, né? E tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso, Eu tô né? Teve um lascada, outro porque caso, as é, crianças me veem com 5 até hoje. Eu, eu chego na casa da minha sobrinha, o Rafael acha que eu sou o The Flash, né? Não, você pode ser a Mulher Maravilha, então. Eu tenho 5, você tem 5, vamos correr. Ah, eu super ganho dele, lógico, né? Mas a criança sempre acha que eu sou criança, é muito engraçado. Como eles veem isso isso, é né? ótimo, isso não é ruim, né? Lógico. Depois que a gente começa a ver, a gente começa a entender a criança, ela vê a nossa essência. E a nossa essência tem a nossa criança, né? E tá Tem. tudo bem. E é puro, né? Não tem julgamento para isso. Isso é muito bom, né? Sim. Tem um caso que a gente está falando aqui, eu tô lembrando dessa coisa de mãe e pai. E tinha uma paciente que ela comprava para a filha muito sapato. Não dava tempo da menina usar o sapato, o pezinho crescia.
né? Porque criança o pé cresce rápido, né? Mas era tanto Rapidinho. sapato que não dava tempo, né? Quando ela ia vestir aquele sapato, o pezinho já tinha crescido. E aí, numa das conversas, eu perguntei assim para ela: e você? Quantos sapatos você tem? Ela falou assim: eu tenho bastante sapato, mas quando eu era criança, Vanessa, eu tinha que ir para a escola com um sapato assim, assim, que a minha avó costurava. Aí Olha eu falei só. assim para ela: e aí agora você dá tudo para sua criança, né? Ela falou: nossa! Aí caiu a ficha, né? É. Então, aí, depois disso, ela parou de gastar tanto dinheiro com sapato para criança e começou a entender que ela não precisava de tanto sapato assim, mas ela precisava de um outro movimento da mãe dela, Você né? vê? Então, é muito lindo quando a gente se reencontra com tudo isso. E quanta dor. Eu estava É, fazendo, antes da pandemia, eu estava fazendo um movimento eu tinha um movimento de pessoas que estavam trabalhando obesidade, essas coisas, né? E aí eu trabalhava bastante as fases da infância ali para desbloquear o que estava impedindo de emagrecer e tal. E aí eu lembro que teve um movimento que eu acho que era até perto do Dia das Crianças. Eu não sei se eu estou confundindo os movimentos, mas é tanto movimento, né? Mas enfim, vou falar desse aí. E aí eu dei um chocolate, comprei essas especialidades da Nestlé. Então tinha várias crianças sendo trabalhadas ali na minha sala, né? E crianças adultas, né? E eu, no final da dinâmica, eles com os olhos fechados, eu fui colocando um chocolatinho na mão de cada um, né? E daí, na hora que eu terminei a dinâmica, pedi para que eles abrissem os olhos e saboreassem aquele doce, né, que estava na mão deles. E teve uma pessoa em particular que ela ficou olhando, foi um laca para ela. E ela ficou olhando aquilo, contemplando aquele laca de um jeito, sabe? E ela olhava e ela cheirava, e ela olhava de novo e ela cheirava, e ela, sabe, respirava. E daí eu fiquei pensando, será que ela não vai comer, né? Aí ela olhando todo mundo comendo e ela ali ainda cheirando. Daqui a pouco ela abriu com cuidado, tirou um pedacinho, experimentou, contemplou aquele pedaço. E ela fez isso, e era uma coisinha desse tamanho. Então, quer dizer, nem era tanto trabalho para contemplar tanto tempo, né? Aí, quando ela terminou, que eu perguntei para as pessoas compartilharem o que tinha sido aquele momento com cada um, né? Aí ela disse: você realizou um sonho da minha infância, porque eu passava tanta vontade de comer esse chocolate que era o meu preferido, mas nós não tínhamos dinheiro para comprar. Não tínhamos. O dinheiro que a gente pedia na rua era para ajudar na minha casa. E eu passava na frente do bar e ficava olhando esse chocolate. E você não imagina a cura que foi para mim agora poder experimentar. E ó, ela cresceu, ela já comeu outras vezes esse chocolate. Mas aquele momento estava sendo trabalhada aquela memória da escassez, da falta, né? E foi lindo, sabe? Foi lindo. Então, como é bom a gente poder ter essas oportunidades de curar as nossas memórias. E não precisa eu estar ou a Vanessa estar. Só eu ter essa consciência que às vezes é a minha criança que está pedindo, a minha criança que está implorando ali ser acolhida e dar um doce para ela, ou dar um chocolate, ou dar uma bicicleta, né, do Kinder Ovo, ou dar um abraço. Minha criança, você não teve esse abraço, mas eu te acolho. Olha, você não teve a força de ter atitude naquele momento em que você estava apanhando na escola, mas agora, ó, nós somos fortes, você não está mais apanhando na escola. Eu sabe o te que que é acolho. interessante, Valentina? Que a PNL ensina pra gente que o nosso cérebro, ele não sabe se é verdade ou se é mentira algumas coisas.
Tudo Então, é. alguns movimentos que a gente faz, a gente realmente ressignifica lá dentro. E Com teve certeza. um adulto, mas eu falo criança, porque foi a criança que fez o movimento. Eu dei para ela apanhava muito na infância, de um coleguinha na escola. Chegava, ela apanhava todo dia. Aí eu dei para ela, sabe, eu peguei era o que eu tinha na minha sala naquele momento, quando ele me contou. Eu peguei um saquinho daqueles pretos, de plástico, eu enrolei, aqueles grandão, enrolei assim, falei para ele, ó, imagina que é um chicote e bate nessa pessoa. Imagina e bate. Gente do céu. Veio uma raiva e ó no chão. Deu, foi uns 10 minutos. Depois que deu esses 10 minutos, eu fiz. E ele entender, ele sentiu como se ele tivesse descontado, né? Toda aquela porrada que ele levou a vida inteira na infância, Sim, daqueles meninos, ele conseguiu ressignificar. Porque o sim. nosso cérebro, quando a gente toma essa consciência, né? Ele ressignifica. Então, o que a Valentina falou é muito importante. Se você não precisa estar comigo ou com a Valentina, se você sente, ou com qualquer outro terapeuta, se você sente naquele momento, nossa, eu faço isso por causa da minha criança, não briga com ela. Que saco, você aqui de novo não acolhe ela. Faz esse movimento que a Valentina falou de abraçar, olha, agora eu te dou isso, né? Agora eu vejo você, tá tudo bem, né? É isso. E fica tão mais leve quando eu posso acolher as minhas dores sem julgamento, né? Sem apontar o dedo, porque muitas vezes a nossa criança foi tão apontada, a nossa criança foi tão calada, engole choro, vai para o quarto, fica lá no escuro. Não Tava pergunta isso não, moleque. Isso não é coisa pra você perguntar, Isso não é né? coisa de criança saber, não. Isso é coisa de criança saber, não. Né? Ou Exato. vira homem, para de chorar, vira homem. Como é duro para os meninos terem que ouvir isso, né? O menino Sim. sofrendo, não podendo colocar a sua expressão, os seus sentimentos, as suas dores, né? E aí ter que ter essa frase de vira homem, né? Então criança ter que engolir o choro e falar, putz, então se eu não engolir, eu não sou homem. Então, aí colocar até a sua sexualidade em jogo, né? Mas eu não consigo parar de chorar, então eu não sou homem, né? Então, É muito complicado essas situações aí, né, Valentina? Trazem, sim, assim, um peso para a vida inteira, né? sim, Meu traz. amor, falta 4 minutos para terminar a nossa live. Sério, Vanessa? Sério, a gente começou às 8, são 8h56 no meu celular. Então tá bom, Vanessa, foi um prazer enorme, como sempre, estar com você. A gente podia marcar outras vezes com mais frequência para a gente estar juntas, porque é muito Sim, bom participar, sim. tá? Até quero fazer um convite para a Valentina, para quem está aqui, nessa próxima semana aí, que antecede a semana do Dia das Crianças. Eu bolei um presente para nossas crianças, que quem vai ganhar é a mulher, tá? Para quem Ah, gosta do livro Mulheres que Correm com Lobos, a gente vai trabalhar 2 contos, tá? É que lindo. a Vasalisa, que é essa menina aí que perde a mãe, que tem que aprender a lidar com algumas coisas da vida, e o Patinho Feio, esse clássico, né? Que a gente já conhece, só que a gente vai olhar através dos olhos da Clarissa para essa história, né? Qual é a nossa tribo, como somos, onde a nossa criança nos leva, enfim, são questionamentos que a gente vai fazer. Quem quiser participar, só ir lá para o Telegram, que daí lá vai aparecer, vão ser 3 aulas ao vivo, tá bom? Perfeito, minha amiga. Um grande beijo. Gente, muito obrigada pela Beijo. participação de todos. Grande prazer estar com você sempre, Vanessa. Eu também amei. Saudade, beijo, beijo.
Beijo.